Oi, tudo bem, galera da Arsenal Brasil? Vamos continuar testando esse modelo aqui de texto mais vídeo. Eu acho até que vai ser um modelo bastante conveniente para explicar o sistema. Algumas dúvidas que o pessoal tem, e a gente vê, queria me livrar de todos esses ingleses e tal, e a gente percebe que a galera não está muito familiarizada com a regra do homegrown. E aí o post visa explicar isso, e eu vou falar em termos gerais assim, que não dá pra gente se livrar de todos esses ingleses que tem no elenco, né? Os homegrown do Arsenal são Chesney, Martinez, Bellerin, Holding, Chambers, Gibbs, Coquelin, Wilshere, Ox, Walcott, Welbeck, Jenkinson e Ramsey. A gente tem que manter 8 desses no elenco para poder fechar o elenco de 25, ter um elenco numeroso e não ter que ficar inscrevendo gente a menos, como o City fez na temporada passada. E quando eles tiveram algumas lesões, eles ficaram numa situação ruim. E você vê que assim, o problema é de você, então vende esses de outros ingleses. Tem que lembrar que inglês é caro. É só você ver o quanto o Everton gastou num zagueiro que teve uma temporada muito boa, mas um zagueiro de time pequeno, jovem ainda, com 24 anos, gastou 30 milhões de libras nele. O próprio Stones saiu do Everton pro City por 50 quase, não foi? Então é um muito caro, muito caro. E acaba que a gente fica meio que na mão dos caras, porque assim, eles não são muito bons. E não é como se você encontrasse vários caras bons e só os ingleses do Arsenal fossem ruins. A maioria dos ingleses é bem ruinzinha. Os ingleses não, dos homegrown, você não precisa ser inglês pra ser homegrown, mas obviamente a maioria acaba sendo, porque você acaba tendo que ser formado na categoria de base, é natural que a maioria da sua categoria de base inclua gente do seu próprio país, mas por exemplo, Pogba é homegrown, Fábricas é homegrown do Arsenal, e no Arsenal a gente tem exemplos de outras nacionalidades, como o próprio Chesney, Coquelin, o Bellerin, enfim. Não é a questão necessariamente da nacionalidade, mas acaba prevalecendo, de certa maneira, a questão da nacionalidade em algum nível. E no post eu explico o que eu faria. Só para acrescentar, eu falei que eu gostaria de trazer um inglês para ser reserva do Bellerin, porque equilibraria melhor o elenco. Pode ser qualquer um, não precisa ser ninguém caro, tipo Kyrie Knowlton, que é um lateral bem ok, já seria o suficiente. O texto ele se estende bastante sobre homegrown, então eu vou passar para os outros temas, que são o fato do elenco ser inchado. E o próprio Wenger já tinha falado na entrevista no final da temporada passada, quando ele meio que anunciou que ia ficar. Eu não lembro qual foi a entrevista. Foi a entrevista logo depois do título, que o elenco estava um pouco pesado. E aí... São 30, né? A gente só pode ter 25. Só que a gente não quer se livrar só de 5, a gente quer se livrar de uns 7, talvez, ou até 8, dependendo do quão ousado o Wenger quiser ser, mas eu acho que certamente 7, para acrescentar mais um jogador, mais 2 jogadores de um volante e um ponta no mínimo. Isso sem contar, obviamente, saídas de Ozil e Alexis, porque eu acho que o clube não gostaria de trabalhar com essa possibilidade, então eu assumo que não é o plano A deles, né? Eu me estendo rapidamente, acho que não tem muito o que falar sobre isso aqui. Eu quero falar, nesse último minutinho, eu não quero que isso passe de 5 minutos, sobre o teto salarial. Porque eu explico mal lá, basicamente porque eu não sei explicar direito. E vou tentar explicar aqui falando, para ver se juntando os dois as pessoas conseguem entender direitinho, mais ou menos. Pelo menos entender no mesmo nível que eu entendo, que já seria uma vitória. Você pelo menos conseguiria, como eu posso dizer, pelo menos não ficar perdido. É o seguinte, quando teve essa entrada do afluxo desse enorme contrato de televisão, eles criaram uma regra para evitar que os clubes mais ricos eles tivessem uma inflação salarial muito grande. Você pode perceber que hoje no futebol inglês a razão salários e arrecadação do clube é bem saudável nos grandes clubes e muito ruim nos clubes pequenos. O Bournemouth, inclusive, gasta mais salário do que arrecada no total e o dono coloca dinheiro. Então isso é visto em outros clubes também. Então o que eles fizeram? Para evitar que esse espaço, né, esse gap aumentasse, eles não deixam os clubes maiores gastarem o dinheiro em salários
e cria um limite, né? E para você aumentar o que você pode gastar em salário, você tem que arrumar receitas de outras fontes. Como o lado comercial do Arsenal não é grande coisa, a gente tem um espaço de crescimento muito pequeno. Então a gente teria mais ou menos uns 7 milhões de libras para gastar na próxima temporada. E isso é um problema que tende a acontecer só nessa temporada. Porque depois que quando a gente renovar com a Puma, com material esportivo, né? Seja lá quem for que vier, ou for a Puma por mais um valor, isso não importa. A gente vai ter um ganho maior no comercial e depois quando renovar o contrato de camisa, outro ganho, e isso deve se resolver. Isso é uma coisa cíclica, né? Quando chega em final de contrato, aperta um pouco a cota salarial. Mas é basicamente isso. Então os salários altos de alguns jogadores que precisam ser vendidos são essenciais para que o clube consiga voltar ao mercado e contratar jogadores que exigem salários altos. Por exemplo, jogadores que são especulados aí, um Lemar, um Mahrez da vida, não viriam para ganhar 20 mil libras por semana, não é verdade? Só para falar aqui por alto, do grupo de Gibbs, Jenkinson, Debussy, Lucas, Campbell, Wilshere e Chesney, eu fiz as contas por alto aqui e dá tipo 600 a 900 mil libras por semana. E o que você pegar? 600 mil libras por semana? Vou pegar aqui a calculadora rapidamente para terminar bonito. Vou fazer uma média aqui, tá 730 vezes 52 dá 37 milhões de libras. Então é só se livrar de um monte de traça do time. Eu acho que eu exagerei, não é isso tudo. Vamos lá, o Jenkinson ganha 90, o Debussy ganha 90, o Lucas ganha 90, o Wilshere ganha 100. Isso aí dá 280. Juntando com o Gibbs, que ganha 60, com o Jenkinson, que ganha 35, 40. Chesney deve ganhar uns 70. Dá uns 500. Então isso daria mais ou menos uns 25, 27 milhões de libras aí. Um pouco mais até. E isso é essencial para que o clube consiga trazer outros jogadores e usar melhor esse dinheiro. Então agora é hora de vender. Então não se surpreenda se o clube der uma segurada no mercado de entradas e focar bastante nas saídas durante essa turnê na Austrália, depois na China. Quando voltar a galera já pica a mula. Bom, até o próximo vídeo.